Olá para você que está acompanhando a programação da Rede Alesp, sejam todos muito bem-vindos em mais uma edição do Cultura e Saber. Hoje a nossa equipe veio até a cidade de Itu para bater um papo com Paulo Stuck, ele que é jornalista, psicanalista e escritor, e hoje a gente está aqui para falar de um livro muito bacana, O Homem da Patagônia. Então te convido a ficar aqui conosco, seja em TV aberta ou em multiplataformas. Paulo, muito obrigado por você estar aqui com a gente para dividir a sua experiência, falar do seu trabalho. Jornalista, escritor, psicanalista, quem é que veio primeiro? Bom dia. Acho que primeiro veio o leitor. Bom dia, obrigado a todos aí que estão nos assistindo. É um prazer falar de literatura. Primeiro de tudo veio o leitor. Né? Eu tive a felicidade de crescer numa família de professoras que depois do almoço o hábito de deitar no sofá ou sentar na cadeira e ler um livro era constante, né? E eu mesmo sem saber ler ainda na época imitava, né? Então minhas tias lendo, e eu cresci no meio de livros, então eu acho que sem dúvida nenhuma o leitor veio primeiro com coleção Vagalume, né? E depois os primeiros ensaios aí na literatura. Interessante você falar isso, dessa questão do estímulo à leitura, né, de ter acesso ali aos livros, porque nem todo mundo tem isso ali na família. E isso transformou, isso te desenvolveu para chegar onde você chegou. Sim, sem dúvida. Eu acho que sou um privilegiado no contexto do país que a gente vive. Né? A gente pode entrar em alguns méritos de discussão sobre o preço do livro, o custo de vida no Brasil, a renda do brasileiro, né? Mas a gente também sabe que não é só a classe mais baixa, menos favorecida que não lê. Né? A falta do hábito de leitura impacta em todas as classes sociais do Brasil. Né? E está ficando pior. Né? Então, não sei se é um problema só econômico. Né? Eu acho que é um problema cultural, um problema de hábito mesmo. E, graças a Deus, eu vim de uma geração que ainda aprendia, se alfabetizava e aprendia a ler no livro impresso. E de uma família de leitores que, sem dúvida nenhuma, foi a grande base, né, para eu me tornar escritor. Eu sou dessa turma também, né? Eu acho que a sensação de você abrir um livro, né? Você sentir o cheiro de um livro novo, folhear, eu acho que é uma coisa muito mágica, principalmente para quem gosta dessa literatura, né? Do modo geral. A gente sabe que a tecnologia está aí, né? Tem os e-books. Quero saber como é que você lida, né? Vamos pular boa parte dessa conversa. Como é que você lida então com essa questão da tecnologia, já que você é amante então do livro físico? Eu acho que toda tecnologia é bem-vinda. Na época que eu dava aula e curso de escrita, eu falava para os meus alunos, não importa onde você vai ler, o que me interessa é que você leia. Né? E antes de qualquer escritor, vem um bom leitor. Né? E você tem que ler tudo, inclusive aquilo que você não gosta. Não importa se é no celular, se é um blog, se é livro impresso. Né? Eu acho que, falando da tecnologia digital, por exemplo, na minha vida acadêmica, os e-books ajudaram muito. Né? Então, você está no avião, você está fazendo uma viagem, você está lendo, você está marcando, você está fazendo fechamento através de um livro digital, você está lendo no escritório, ajuda bastante. Né? Mas agora, a leitura saboreada, né? A leitura saborosa, um romance, aquela que você leva para a cama antes de dormir para dar aquela relaxada, aquela desligada do dia, para mim tem que ser o livro impresso. Todos os meus livros estão disponíveis na versão e-book. E eu lembro que em 2013 eu ganhei de uma editora um Kindle de presente, né? E eu fui achar ele em casa esses dias, aí juntando na caixa ainda, juntando poeira. Agora sim, o Paulo trouxe uma palavra aqui pra gente, né, que já é um spoiler do que a gente vai conversar, principalmente no segundo bloco desse programa, né? Romance. Fica ligado aí nessa palavra. Agora, ainda voltando para a sua infância, com 9 anos já veio o primeiro trabalho. Conta pra gente como é que foi essa experiência aí, como é que chegou até esse livro? A arte, né, a literatura, para mim, veio como uma espécie de salvação mesmo. Né? Eu, quando criança, eu era uma criança patologicamente tímida, muito, mas muito tímida. Né? E essa dificuldade de relacionamento me acompanhou por boa parte também da juventude, da adolescência, né? E eu acho que escrever foi uma forma de eu me expressar. Eu escrevia para mim, não escrevia para mostrar para ninguém. Deixava guardado. Deixava guardado, não deixava ninguém ler, morria de vergonha. E o primeiro livro que eu escrevi foi datilografado numa máquina de escrever Olivetti do meu pai.
aos 9 anos, influenciado por Marcos Rey. Legal. Né? E o livro teve... Meu pai tem esse livro guardado, ele faleceu já há 6 anos e nas coisas dele eu encontrei lá esse livro, esse manuscrito guardado, tem mais de 300 páginas datilografado. E para você, foi um pontapé ali, dali você já sabia o que você queria nesse sentido da literatura? Olha, eu sempre soube que eu queria escrever, né? Seja como jornalista, seja como escritor, romancista, eu sabia que eu queria trabalhar com a palavra impressa, escrita, né? E não era audiovisual, enfim, eu sempre tive muita dificuldade para lidar com essa questão do áudio, da imagem, não gosto, até hoje eu não gosto. Então eu sabia que eu gostaria de trabalhar com isso, né? Claro que eu sonhava em ser escritor, mas era uma coisa tão distante, dentro da realidade, né, que a gente vive. Você vê um escritor, você saber que quando eu era criança eu admirava tanto, assim, pô, fulano é escritor, né? Tinha aquela aura assim, né, um cara intelectual, um cara, nossa, como é difícil, imagina publicar um livro, cara, tá ali na prateleira de alguém. Era uma coisa muito distante, né? E aos poucos isso foi se tornando realidade. O primeiro passo foi vencer a vergonha, né? A timidez, e permitir que alguém lesse, um editor lesse meu material. Paguei para publicar meus primeiros livros, comecei com autopublicação, assim como acho que muita gente hoje em dia começa. E a grande virada mesmo veio quando eu comecei a entrar no circuito profissional da literatura, né? Aí entrei numa editora comercial. E ainda assim, é muito interessante porque meus editores sempre brincam comigo, né? Toda vez que você sai um livro novo, você vai lá para provar capa, para provar projeto editorial, né? Eu sempre falo, gente, vocês entendem, não eu. Então eu não tenho, né? O meu negócio é escrever, vocês entendem. Meu material está aqui. Exatamente, eu não sou aquela coisa do, meu filho, nossa, mais um filho, mais um livro, não tenho esse apego, né? E aí o pessoal fala, e aí, feliz, né? Mais um trabalho na rua. Eu falei, não, agora estou preocupado, agora tenho que vender. Né? Então, eu nunca tive essa coisa assim de me achar, aceitar o lado do escritor como trabalho, como profissão até o Jabuti. Né? E daí quando veio o Jabuti, a coisa... Aí tu, opa, peraí. Mudou. E aí vem, né, talvez aí, eu não sei se é uma questão da vaidade, do ego, né, esse pontapé depois dessa classificação no Prêmio Jabuti, a gente está falando da maior premiação. Todos os escritores que a gente conversa aqui nesse programa, né, todos com o mesmo sonho, com a mesma vontade, né, de ter o seu livro junto a esse prêmio, eu acho que deve ser algo muito satisfatório, né? Eu não sei que sentimento é esse, queria que você tentasse descrever. Cara, o sentimento é medo, sabe? Claro, eu sabia que a editora tinha escrito A Filha do Reich no Jabuti, mas eu nem esperava. Na época eu estava trabalhando com assessora de imprensa e eu estava publicando alguns artigos sobre a Guerra do Paraguai no Estadão Digital. E eu estava trabalhando e de repente começou a chegar mensagem para mim, parabéns, parabéns. E eu achei que era por causa de algum artigo, alguma coisa que saiu, que leram. Aí meu primeiro editor, João Escortes, mandou mensagem de parabéns. Meu agente literário me deu parabéns. A minha assessora de imprensa me falou, caramba, o que está acontecendo? Aí que eu fui ver que eu tinha meu livro, A Filha do Reich, estava entre os semifinalistas do Jabuti. Cara, eu falei, nossa, sou eu mesmo, sabe? Você lembra dessa sensação nesse momento que você descobriu? Demorou uns 3 dias para a ficha cair. Parecia que era mentira, assim, que parecia algo tão difícil. Tão distante, né? Talvez. Difícil, distante, e de repente estava acontecendo comigo, sabe? E ao mesmo tempo, isso, nas publicações seguintes, né, isso também trouxe um peso maior. Né? Porque hoje a pessoa já pergunta, novo livro, vai estar no Jabuti? Né? Uma pressão, né? Chega a ser uma pressão. Sim, eu me pressiono muito também. Tem essa autocrítica? Muito.
Muito, 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 muito. O jornalista em si tem essa autocrítica, né? Talvez venha isso do jornalismo. Cara, no meu trabalho como jornalista, eu releio aquilo que eu escrevo. Enfim, é uma escrita técnica, né? Mas nos meus livros eu nunca releio o que eu escrevo. O que eu mando para a editora é o primeiro trabalho, é o bruto. Eu não releio. Se eu releio, eu não libero. Né? Então, eu já sei. Então, eu dou para algumas pessoas lerem, ouço alguns apontamentos, faço alguns ajustes, aí passo para o meu agente literário, ele dá os pitacos dele, depois mando para a editora que eu tenho contrato. Porque eu sou muito crítico, assim. Quando estou escrevendo, eu acho que é a melhor coisa que eu já fiz. E quando eu termino o livro, eu falo, puta, que porcaria, cara. De feito diferente. Qual foi o primeiro trabalho que você publicou, comercialmente falando? Com autopublicação, foi um livro chamado Natal Sem Mamãe, que ele fala sobre o luto, sobre a perda, né? De uma matriarca, numa família italiana. Eu tive a ideia desse livro em 1995, na primeira ceia de Natal sem minha avó. Né? E aí na hora que a minha família é uma família católica, e aí na hora que o pessoal foi levantar para rezar, enfim, o Pai Nosso, enfim, eu não lembro se era o Pai Nosso, enfim, que oração era, todo mundo começou a chorar, e foi nessa hora que eu falei, nasceu a história do livro, eu quero escrever sobre isso. Mas eu só fui publicar em 2008. Né? Foi um parto, assim, a forceps, para eu me convencer a deixar alguém ler, o medo da rejeição, e não vendeu nada, sabe? Vendeu assim no lançamento, né? Os amigos, enfim, aquela coisa de primeiro lançamento, a família, chama um monte de gente, livro, né? Mas sem muito alguém apostar no Paulo Stuck como escritor, né? É um livro, que legal, né? Depois eu lancei um romance policial, que não é muito a minha vertente, também como autopublicação. Aí veio um livro que para mim começou a mudar um pouquinho o meu estilo, que eu fui para um romance histórico, né? Um livro chamado O Triste Amor de Augusto Ramonet, que se passa na Revolução, golpe de Estado do Chile, em Salvador Allende, né? Em Pinochet. Aí começou um pouquinho a definir o tipo de perfil de literatura que eu faço até hoje. Aí depois, um livro que me abriu muitas portas foi Menina, que se passa na Guerra do Paraguai, foi traduzido para espanhol, vendeu lá no Paraguai. E foi através desse livro que eu conheci meu agente literário, conheci minha assessora de imprensa, né? E através dessa galera eu acabei entrando no Grupo Pensamento, que é a minha editora hoje. Então, a Menina realmente foi um trampolim para mim no sentido de carreira literária. Quando você imagina ali, né, desde o começo, 9 anos, escrevendo na máquina de datilografia, para o Menina, por exemplo, vamos atravessar até o Menina, já que foi um divisor de águas, e para agora, 2025, muita coisa mudou, que a gente também vai acompanhando essa mudança, né, mundial, tanta coisa acontecendo. Você também é psicanalista, acho que vem esse peso ali também de compreender certas situações, muda ali a cabeça do escritor? Sempre, sempre. Eu estou para lançar um livro agora em fevereiro, já está pronto, enfim, está praticamente certo, que é fevereiro do ano que vem, está na editora já. E teve uma pessoa que leu o livro, leu O Homem da Patagônia, e leu esse livro e falou, nossa, não parece o mesmo autor. Né? Isso é uma surpresa para você? Não necessariamente, é o mesmo estilo, mas assim, a forma narrativa, a forma de se contar a história é totalmente diferente. Eu acho que a pessoa não é escritor. O escritor é uma pedra bruta que vai sendo lapidado até morrer. Né? Ele não existe uma obra definitiva, não existe um estágio definitivo da carreira, entre aspas. Né? É algo que vai sendo lapidado. Vem com maturidade, vem com visão de mundo. Eu falava nas minhas aulas que ninguém consegue escrever sobre aquilo que não conhece. Uhum. O grande erro de quem está começando a tentar escrever, querer viajar, escrever sobre coisas baseadas em filme, escrever sobre aquilo que não conhece. Então, você pode não conhecer um determinado país, mas então você deve conhecer sensações. Né? Então, você já sofreu por amor, você já perdeu alguém, você já sabe o que é estar alegre, você sabe o que é tomar um porre, você sabe o que é fumar um cigarro, né? O autor ele usa essas experiências da vida para brincar com a verossimilhança. E conforme mais velho você vai ficando, as experiências vão mudando também, e, obviamente isso impacta no estilo da escrita. Você começa a ler outros tipos de autores,
você começa a estudar de uma forma diferente e isso vai mudando o seu eu escritor também. Eu acho normal. Eu não gosto nem de pensar em ler os primeiros livros meus, entendeu? É outro autor, é outra pessoa. Olha, para você que está acompanhando a gente em TV aberta ou em multiplataformas, eu estou batendo um papo com Paulo Stuck. A gente está falando do livro O Homem da Patagônia. A gente vai para o intervalo, na sequência tem muito mais. Fica aqui com a gente. Cultura e Saber está de volta, aqui direto do Centro Ituano de Artes e Letras, né? Batendo papo com Paulo Stuck, jornalista, psicanalista, escritor. Tem mais alguma coisa aí, Paulo, que a gente fala? Já vi que... Assessor de imprensa. Assessor de imprensa, empresário, um monte de coisa, né? Por aí. Agora a gente está aqui para falar do Homem da Patagônia. Como é que você chegou até esse livro? Conta a história. Nossa, eu sempre fui apaixonado por... Eu sou historiador frustrado, né? Faltou isso no currículo também. Faltou. Eu sou um historiador frustrado. Então, eu amo história, né? E, aliás, direito e história deve ser matéria obrigatória em todos os cursos, porque eu acho que a gente evitaria certas desgraças que acontecem na nossa vida diária, na sociedade brasileira, né? Se a gente conhecesse a nossa própria história. E dois fatos que sempre me chamaram muita atenção, eu sempre gostei muito de ler, Guerra do Paraguai e Segunda Guerra Mundial. E eu lembro que eu estava para fazer mestrado na USP em História, sobre a Guerra do Paraguai, História da América Latina. Já tinha lido, já tinha fichado, viajei para o Paraguai, entrevistei historiadores, conheci campo de batalha, tudo tal. E engavetei o projeto e fui fazer mestrado, pós-mestrado na área de comunicação empresarial, que é onde eu trabalho até hoje. Essa pesquisa virou um livro menino, né? Depois disso, eu comecei a escrever sobre a Segunda Guerra Mundial, e aí vem a resposta para a tua pergunta. Quando aconteceu tudo isso com a filha do Reich, né, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, já no período do meio da guerra, 1943, o meu editor falou, e agora? Né? Qual que é o próximo tema? Eu falei, cara, não sei, né? E estou pensando, ele falou, cara, eu gostaria, todo autor tem uma marca, tem um estilo, você está indo bem nessa questão do romance histórico, Segunda Guerra, essa pegada, é um tema que todo mundo gosta, tenta continuar nessa linha, né? E eu lembro que na época eu li um livro, um e-book, Atrás aos Passos de Hitler, de um jornalista argentino, que, enfim, uma teoria conhecida, antiga já, que Hitler fugiu para a Patagônia, né? Teria estado aqui na América do Sul, morreu em Foz do Iguaçu, enfim. Falei, cara, por que não, né? Continuar brincando com as lacunas da história e escrever alguma coisa sobre isso, né? Mas eu não queria escrever um livro sobre Hitler, né? Na época eu estava bastante embrenhado na questão do estudo da psicanálise, e a Argentina é o país, se não me engano, que mais tem psicanalista aqui na América Latina, né? Então eu queria aproveitar um pouco disso, né? Juntar todas essas características da Argentina, que é um país que eu gosto muito também. E falei com o meu editor, falei, olha, estou com essa ideia, estou com esse projeto. Ele falou, puta, por que Argentina? Por que não Brasil? Né? Porque faz passar no Brasil. Eu falei, cara, não vai encaixar no Brasil essa história, né? Deixa eu terminar, depois você lê, se você achar que não vale a pena. E assim nasceu o Homem da Patagônia, né? Então eu botei um sujeito que se parece com Hitler, ou que é Hitler, no divã, né? E a história é basicamente essa, né? Sobre um refugiado alemão, um senhor, que está em estado catatônico, mora na Patagônia, num lugar chamado Estância San Ramon, que existe inclusive esse local. E a filha vai a Buenos Aires procurar um psicólogo renomado para tratar o pai, né? E daí esse psicólogo começa a perceber que esse cara pode ser Hitler, né? E enfim, aí a história envereda, né? A história vai.
Para isso você tem que ter acesso ao livro para você ler, tá? Para você saber dessa história direitinho aí. Agora é interessante você falar isso, porque daí tem esse lado psicanalista da coisa que traz ali uma realidade ou uma reflexão em cima daquele tema que o historiador traz para a gente também, né? Por mais que seja esse historiador talvez aí frustrado, mas você tem esse embasamento da história, né? Talvez a facilidade do jornalista que traz esses temas e a gente se bate numa realidade ali o tempo todo. E é isso mesmo que você quer, que a gente reflita sobre o que você escreve? Sim, sim. Eu admiro muito a literatura japonesa, sabe? Eu leio bastante livros de autores japoneses e uma das coisas que eu mais admiro na literatura japonesa é como eles conseguem escrever de forma simples temas complexos. Tem livro japonês que não acontece nada, o livro inteiro. É só sobre o íntimo, é só sobre o sentimento. E o cara verdade. consegue escrever de uma forma tão clara e tão fácil. E tem um impacto grande, né? Sim. Né? Talvez por eu ter sido uma criança muito depressiva, muito calada, tem esse lado introspectivo também. Né? Isso permanece ainda da criança? A timidez talvez não, mas esse lado mais reflexivo, então, um pouco até amargo, um pouco pessimista, sim. Né? E Talvez seja uma qualidade e isso faça com que você coloque coisas muito peculiares ali no livro, por conta desses sentimentos. As pessoas que leem meu livro no prelo, né, no pré-lançamento, falam, cara, você não tem mocinho no seu livro, não? Todo mundo é. Eu falei, não tem. Não faz parte de mim escrever um livro de aventura com um cara que vai, que enfrenta, que faz, né? Não, as pessoas, eu escrevo sobre o ser humano. Né? E o ser humano é multifacetado, ele não existe alguém totalmente ruim ou totalmente bom. Né? Depende do olhar aí, quando você volta à luz, né? E na psicanálise você aprende muito nisso, né? Qual a faceta que você ilumina, você vai ter um perfil. Né? E eu acho que eu levo um pouco isso para a literatura, sim, né? Para o estilo, para a construção dos personagens. E isso é uma coisa que eu acho que está presente em quase todos os livros meus, né? Variando os temas, mas está. E o nazismo nesse ponto é fantástico, né? Para explorar isso dentro do horror que foi o nazismo, gente, cidadão, bons pais, bons maridos, seu vizinho, de repente, na vida privada, um sociopata, um psicopata, cometia as maiores atrocidades, depois voltava para casa, tinha cachorro, tinha jardim, sempre cheio de relatos assim, nazistas, né? Então, é legal, eu acho que é uma matéria-prima interessante assim, para você explorar na literatura, na ficção. Você trouxe aqui à tona essa questão do feedback, né? Do que você recebe das pessoas que estão ali com o teu livro. Isso também te motiva a fazer algo diferente? Você tem essa facilidade de receber esse feedback e talvez fazer uma nova construção? Sim, sim, sim. Como eu não leio, eu preciso que alguém seja esse filtro para mim. Né? Então... Você não lê depois que publica, não lê nada. Não, você entregou lá o material e vai embora. Uma vez eu participei de um programa de rádio, não lembro se foi da Filha do Racho ou do Homem da Patagônia, e o cara me pegou de surpresa e falou, lê um trecho do livro para mim, um trecho do livro que você gosta. E eu falei, puta, eu não lembro. Eu ia fazer isso, já não vou fazer mais. Entendeu? Eu não lembro. Tem exercício que você faz de ler coisas, nossa, eu escrevi isso mesmo. Né? Às vezes leitores mandam mensagem no Instagram, falando, né? É um momento muito catártico. Para mim, escrever é um momento muito catártico. Assim. Então eu levo muito a sério assim, a opinião dos outros, do meu agente, das pessoas que leem, do meu editor. Eles são profissionais do livro, né? Então se eles não sabem, eu menos. Eu sei escrever. Agora, como que o escritor e o jornalista, né, você trouxe aqui para a gente também a sua opinião com relação à tecnologia, que é algo que a gente vive todos os dias, a informação está na palma da mão, e aí eu falo diretamente com o jornalista e o escritor. Como é que você lida com o tema inteligência artificial? Né? O que você acha de tudo isso? Esse futuro que já está aqui é um futuro que a gente deve absorver ou tem que ter muito cuidado? Eu acho que o grande problema, por exemplo, eu acabei de postar no meu Instagram, nas minhas mídias sociais, um teaser do Homem da Patagônia feito 100% inteligência artificial. Né? Inclusive eu tenho projetos ligados à inteligência artificial, não na literatura. Né? Na arte eu não vejo dessa forma. Eu acho que o problema não é a inteligência artificial.
O problema é a inteligência humana. Eu vou te falar, a mesma radiação que cura o câncer destrói cidades. A questão é o uso que a gente vai fazer disso que a gente está criando. Entendeu? Ela pode ajudar muito, encurtar prazos, aperfeiçoar, ela pode ajudar muito, né? Ou o que é mais provável, porque eu, de uma visão muito crítica, eu acho que a humanidade está caminhando para isso, e daí a gente pode questionar os porquês, ficar até amanhã conversando aqui, mas o que é mais provável é criar realmente uma geração preguiçosa que não tem, que acha que é tudo muito fácil, basta digitar aí meia dúzia de prompts e vai sair um livro, que vai sair um filme, que vai sair uma arte, né? Eu já fui interpelado por conhecidos, assim, super animados. Cara, você viu, tem um aplicativo assim que eu coloquei lá, sobre o que eu queria escrever, e aí veio o livro inteiro. Você como escritor, como é que você se sente em relação a isso, né? E a pergunta que eu fiz para ele foi: você fez isso por quê? Você quer ser escritor? Você se sente escritor tendo feito isso? Então, assim, o escritor nasce antes do livro. O livro é a consequência. Né? Então, eu temo, mas eu temo muito mais o ser humano que vai usar a inteligência artificial do que a inteligência artificial em si. 2026 teremos lançamento. Não vou falar de mais um filho, que ele não tem isso, ele não tem essa vaidade de filhinho aí. Mas queria que você falasse, né? Já deu um spoiler, né? Que seria esse lançamento? Quando o Homem da Patagônia ele foi finalista do Jabuti, né? Semifinalista, consegui ser finalista ano passado com o Homem da Patagônia. E aí, naturalmente, o pessoal estava esperando que eu fosse falar de nazismo de novo. E aí começa para a editora, qual é o próximo projeto, né? O pessoal já coçando as mãos, o que vem por aí, né? Qual será a guerra? Qual será a guerra? E eu confesso para você que esse novo projeto editorial está sendo bastante desafiador. Eu tenho 2 projetos editoriais, inclusive. Você perguntou sobre IA e eu vou entrar nesse assunto. O próximo livro vai ser sobre a Inquisição no Brasil. A gente vai falar um pouquinho sobre escravidão. Legal. Um pouquinho, também misturando ficção com realidade, né, que se tornou o meu estilo, né? Mas é um tema totalmente novo, assim, totalmente novo para mim. É um tema que, claro, me deixa bastante inseguro. É o primeiro livro que eu uso narrativa, lugar de fala, né, feminino. Os personagens principais são todas mulheres. Então, foi desafiador, mas as pessoas que leram gostaram, né? E eu estou terminando um próximo livro que fala justamente sobre o uso da inteligência artificial na literatura, né? É um romance também, mais fino, mais... Enfim, eu falo que é um romance de entre safra, assim, sabe aquela coisa que você escreve meio para... Enquanto nasce o próximo grande projeto, é um romance de entre safra. Então eu estou aquecendo, estou brincando um pouquinho, isso está nascendo um novo romance aí que fala justamente sobre a inteligência artificial. E com certeza a gente vai estar aqui para falar desses projetos, né? Principalmente para você de casa que adora o Cultura e Saber e sempre está ligado aí, né, nos bons lançamentos, né, e nos livros. Agora, como é que o Paulo quer se ver daqui a 5 anos? Vamos ser otimistas, 5 anos está bom. Eu quero que... Bom, primeiro eu quero estar vivo, né? Eu quero continuar a ser lido. Eu quero que as pessoas... continuar escrevendo coisas que as pessoas gostem de ler. Felizmente, o feedback que eu tenho dos meus leitores, e as pessoas interagem bastante comigo, principalmente no Instagram, é muito bom. Tem leitor na Europa, A Filha do Reich já está para virar filme, O Homem da Patagônia está para assinar um contrato fora do Brasil também para adaptação cinematográfica. Então eu quero que o Paulo daqui a 5 anos esteja com a carreira de escritor ainda mais solidificada, escrevendo melhor, continuando evoluindo e escrevendo coisas que as pessoas gostem de ler. Eu acho que se o autor sem o leitor não é nada, né? O cara que escreve para si, né? Ele está fadado a ter o livro usado como peso de porta, né? Então, o autor só existe porque tem um leitor. Então, eu quero ser lido e que as pessoas continuem gostando daquilo que eu escrevo. No comecinho da nossa entrevista, você falou ali do começo de tudo isso, de uma forma muito independente. Hoje, aqui no Brasil, nós temos
muitos escritores independentes que lutam mesmo ali para publicar um livro, né? Queria que você mandasse uma mensagem para quem está começando agora, para quem está vendo em você uma inspiração, para quem já foi impactado com os seus livros. Queria que você mandasse uma mensagem. Bom, primeiro de tudo eu agradeço. Quem leu, gostou, eu agradeço imensamente quem se dedicou a ler um dos meus livros. Não desista. As pesquisas indicam que o brasileiro está lendo cada vez menos, né? Mas eu nunca vi tanta gente escrevendo e tanta gente interessada em publicar. Seja através do Wattpad, que é uma plataforma gratuita, aí, um Facebook aí da literatura, né? E tem caras escrevendo páginas e mais páginas e mais páginas com muito seguidor, né? A gente vê na Bienal, por exemplo, quanto autor, principalmente autoras, jovens ali aparecendo, tudo vindo da internet, né? Então não desistam, mas estudem, né? O estudo para o escritor é a leitura, não existe outro. Então ler desde jornal até livros que você gosta, livros que você não gosta, para você poder criticar. E leiam, porque os mestres vieram antes da gente, né? Então, e não são mestres à toa. Então, leiam, e a única forma de você melhorar, em tudo na vida, eu acho que a prática leva à melhoria, né? E, claro, escrevam, né? Para se tornar cada vez melhor. Mas a leitura é essencial. Eu não acredito em bons escritores, né? Sem bons leitores. Bom, a gente está chegando no finzinho do nosso bate-papo. Adorei te conhecer sua história. Te desejo muito sucesso. Queria que você divulgasse aqui se tem alguma arroba, algum site, fica à vontade. Tem meu site, Paulo Stucchi, né? stucchi.com.br. Tem meu Instagram, @paulostucchi também. Adoro interagir com a galera, então podem mandar mensagem, eu tento responder todo mundo. Mandar opinião. Se não gostou de algum livro meu, mintam. E é isso aí, tá? Desejo aí boa leitura a todos. Paulo, sucesso mais uma vez e espero te ver em breve para a gente falar do ano de 2026, que vai ser maravilhoso. Estou à disposição. Obrigado pela oportunidade. Olha, e assim a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e também pela sua audiência. Até um próximo encontro. Até mais.